Meu celular preencheu a memória, não teve jeito de continuar gravando. Aí eu arranjei outro celular, né? Estou tentando o máximo que eu posso para vocês, viu? Olha aqui, vocês já desvendaram enigmas, não é? Conforme a paisagem, o contraste, vocês, pelo que falam aqui, galinhas, bovinos, aonde é isso? Isso caracteriza o quê? Que espaço é esse onde tem galinhas e bovinos, né? Aqui também, aqui olha, aonde aqui fala? Nesse segundo enigma, que trata-se de um espaço ocupado por muitas famílias. Que lugar é esse? Olha só, onde as pessoas viajam de ônibus, né, para a escola, de carros. Que local é esse? Que espaço está querendo referir aqui essa pergunta? Hã? Aí você vai lá, escrever lá. O enigma descreve uma paisagem. Que tipo de paisagem? Hã? Onde as pessoas moram juntas, muitas famílias diferentes, né? Principais meios de transporte utilizados pelos moradores para ir ao trabalho e à escola são os ônibus e carros. Que lugar onde tem muito carro? Olha só, e os adultos trabalham no comércio. Que lugar é esse? Então você vai descrever. Aí você já sabe qual que é o enigma. Aonde é esse lugar? Que espaço é esse onde as pessoas se aglomeram? Muitas famílias viajam de ônibus, né, de carro, trabalham no comércio. Existe lá prestações de serviços, né? Tudo bem. Então vocês entenderam, né? Agora vamos à primeira pergunta. Olha, já que você está por dentro do assunto, responda. Quais elementos caracterizam o meio rural e urbano do seu município? O que é meio rural? Lá das fazendas, não é? Fazenda, do campo. E urbano? Urbano é cidade, não é? Então, qual a diferença? O que caracteriza a cidade e o que caracteriza, né, o campo? Cada um tem a diferença. Se você olhar para o campo, você vai ver uma diferença imensa, não vai? O que caracteriza? Se você olhar para a cidade, conforme as fotos que eu te mostrei aqui no início, né, vai ver a diferença. Agora, agora vamos à questão B. Quais são as atividades econômicas predominantes do seu município? São atividades que geram dinheiro, né? Quais são as principais? Quer dizer, as predominantes são as principais, não é? O que predomina, o que mais gera dinheiro, tá? Que gera recursos para o município. Aqui nós temos algumas atividades, né, dentro do seu município, né, que pode gerar dinheiro. Quais são elas? Aí você pode escrever tanto urbana quanto rural, tá? Como pode descrever essa relação simbiótica do campo e cidade? Olha, nós vamos escrever essa relação simbiótica, que é a relação, né, que um tem total dependência do outro, né? No caso aqui, a simbiose. O que é a simbiose? Simbiose é a hora que um ser vivo depende do outro totalmente para sobreviver. Que é o caso, vou citar aqui para vocês alguma coisa que nós mesmos temos, né? Que são as bactérias boas, porque existem as bactérias ruins e as bactérias más, né? Que faz mal à saúde. Existem os probióticos, que são as bactérias boas, né? Dentro do nosso intestino. Para que elas servem? Né? Para proteger o nosso intestino das bactérias ruins e controlar a flora intestinal. E com isso ela controla a flora intestinal. E a pessoa se sente bem, tem saúde. Certo? As bactérias boas, elas ficam lá no intestino grosso e no estômago, mas a maioria fica no intestino grosso. Ali, a hora que os alimentos é absorvido pelo organismo, né? Pelo corpo, sobra alguns restos. E as bactérias se alimentam desse resto de alimento que sobra. E ali ela tem uma vida harmônica, não é? Tem uma vida harmônica. E precisa... Tem uma vida harmônica e precisa, né, da pessoa, do hospedeiro, que somos nós, né? Precisa de nós, né, para sobreviver. Ali ela protege o nosso organismo, nós também ganhamos com isso, né? E elas também têm uma vida harmônica,
ali de protegendo o nosso intestino contra as bactérias ruins e controlando a flora intestinal, certo? Essa relação simbiótica entre o campo e a cidade é uma relação de interdependência, né? A cidade, ela depende do campo, o quê? Os alimentos, né? Da produção do campo, que são os alimentos, né? Que é levado para a cidade. Nós dependemos totalmente desses alimentos, não dependemos? E o campo depende da gente? Do comércio? Lógico que sim. Tem uma dependência simbiótica. Isso. Por quê? A partir que ela fornece para nós os alimentos, nós fornecemos o quê? Os bens e serviços, né? E também os maquinários, os adubos e defensivos agrícolas, certo? Isso tudo a cidade fornece para o campo. Então, é uma relação de simbiose, de interdependência. Um depende do outro para sobreviver, certo? O que provoca... Agora vamos à questão D. O que provoca as mudanças no campo? O que provocou as mudanças no campo? A partir do século... Que século é esse aqui? Olha, 10, 5, 6, 7, 8. No século 18. E desencadeou um êxodo rural. E qual é a função-chave do campo? Segundo o autor que escreveu o texto, né, João Ferrão, né, que escreveu o texto, para ele, olha só, a partir dessa, a função-chave, para ele, a função-chave do campo é o quê? Olha só, se você olhar aqui no texto, essa é uma interpretação, viu? Interpretações explícitas, tá? Não, uma compreensão, interpretação também, tá? Olha aqui, o que é a função-chave aqui? Dizendo, João, que tem uma função-chave. Qual que é a função-chave do campo nessa época? Nesse período que ele falou. Olha só, no século XVIII houve o quê? Uma revolução industrial, não foi? A partir daí, o que aconteceu? O campo começou a fornecer o quê? Para a cidade, né? Em excesso, desqualificada, com algumas pessoas com mão de obra desqualificada, né? Isso aí foi o que o campo ofereceu nesse período, né? Por causa da Revolução Industrial, tá? E aí vocês podem acrescentar, a partir dessa data, olha só, segundo o autor, a partir dessa data, mas o que? O que provocou? O que provocou as mudanças no campo? Lá em cima, né? Tem lá. Olha só, e desencadeou o êxodo rural, causou. E qual a função-chave do campo nessa época? Então são duas perguntas numa só, tá? Primeiro, o que desencadeou o êxodo rural? Aí vocês vão lá ver, lá no século XVIII, né? Depois, o que e qual a função-chave do campo nessa época, né? Segundo o autor. Aí você vai ler lá e vai saber, tá? Tá bem claro, tá? Agora vamos às questões de matemática. Matemática, o que eu quero que vocês façam? Lá na habilidade de vocês, pede para nós trabalhar o quê? Tabelas bidimensionais, tabelas simples de dupla entrada, né? Simples. Essa tabela aqui, ó, é uma tabela dupla. É uma tabela de dupla entrada. Por quê? Tem mais de quantas? Ó, 1, 2, 3, tem mais de 2 colunas, certo? Então são tabelas de dupla entrada. Mas se tiver só 2 colunas, são tabelas simples, né? E o que eu quero que vocês façam aqui? O que é que eu quero? Realmente é que vocês façam a interpretação dessa tabela, certo? Primeiro, vocês vão ler a tabela, ler. O que é a tabela? Ela tem lá na primeira linha, jogador, né? Aí vem uma outra coluna, essa primeira coluna, lá em cima está especificando do que se trata, de jogador, né? Na segunda coluna tem o quê? Números de partida, a primeira partida, a segunda partida, e no final tem o quê? Total de partida de cada jogador. Eu quero que vocês depois façam a soma e coloquem aqui, ó.
o total de partida de cada jogador, viu? Pronto. Então, Nando, na primeira partida, o que ele fez? Olha só, 1 ponto na primeira partida, na segunda partida ele teve 3 pontos. Vocês vão somar, viu? Quero que faça a interpretação dessa tabela. Uma tabela, né, de dupla entrada, viu? Quem fez mais pontos na primeira partida? Aí você vai olhar lá em cima e vai ver quem fez mais pontos aqui. Depois que somar, né, na primeira partida, depois que você olhar aqui na primeira partida, tá vendo? Essa é a primeira coluna, né, de jogador, e essa é a segunda coluna de partida, da primeira partida, né? Aí você vai olhar quem fez mais pontos na primeira partida. Aí você vai fazer uma análise aqui, quem que teve mais pontos, certo? Na segunda aqui, número 2, questão 2. Quem fez mais pontos na segunda partida? Agora é na segunda partida. Quem fez mais pontos? Fazer a interpretação, tá? 3. Quem obteve o maior número de pontos nas 2 partidas? Aí vocês vão ter que fazer o quê? Fazer a soma para saber quem fez o maior número de pontos, né? Na segunda, aqui, ó. Obteve pontos nas 2 partidas. O maior número de pontos nas 2 partidas, você vai ter que fazer a soma, tá? 4. Houve empate no total de pontos das 2 partidas? Será que houve empate? Depois que somar, aqui você vai saber se houve empate ou não, tá? No total de pontos das 2 partidas, não é? 5. Quantos pontos Bia fez na segunda partida? Bia, onde tá a Bia aqui? Bia tá na terceira linha, tá vendo? Bia, na segunda partida, quantos pontos? Aí você vai fazer a interpretação. Não é difícil, viu? Aí vem aqui, quantos pontos a turma fez na primeira partida? Na primeira partida, você vai colocar o total de pontos aqui embaixo, viu? Você vai somar aqui, ó. Aqui perguntou sobre a turma fez na primeira partida, né? Olha só. Então, aqui na primeira partida, você vai ter que somar todos os pontos aqui para achar o total de pontos da primeira partida. Da segunda partida também vai ser a mesma coisa. Vai ter que somar aqui, tá? Que é a 7. Na oitava, em que partida a turma teve o melhor desempenho? Aí você vai ver qual que deu mais pontos aqui, ó. Se foi na primeira partida, na soma, ou se foi nessa. Então você vai saber qual partida, não é? Em que partida, se foi na primeira ou se foi na segunda. Quantos pontos Laura fez mais que Pedro nas 2 partidas juntos? Laura. Onde está Laura? Laura está aqui, ó. Ó. Você vai ter que somar. Aqui pergunta quantos pontos Laura fez a mais que Pedro nas 2 partidas. Pedro, cadê Pedro? Pedro fez o quê? Olha aqui, Pedro está antes de Laura, não tá? Então aqui, ó. 4 e 2 deu 6. Aqui deu 2 e 5. Então você vai responder isso aqui. Aí você faz a diferença entre um e o outro e vai achar a resposta, tá? É só isso. Obrigado, menino, viu? Nós estamos aí para qualquer pergunta, viu? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Eu estou aqui para esclarecer para vocês, viu? E nós estamos tentando, nós vamos adequando a cada dia para melhorar a aula para vocês, viu? Então, tchau.